Nessa parte aí, como ele está mostrando ainda o zoom, como a gente já viu no macro, eu vou deixar passar um pouquinho no outro vídeo. A gente já viu. Eu quero mais que vocês foquem no finalzinho desse vídeo aqui, tá? Caiu, não foi a internet? Tá. Para mim não tá rodando aqui. Caiu? Deu uma travada, professor. Já tem um tempo que tá travado. Caiu aí, pessoal? Caiu. Caiu sim, professor. No caso, tá saindo o seu áudio, só que o vídeo não tá rodando. É. Deu uma travada bem. Caiu aí, voltou? Deu, né? Não, professor. Ainda tá Não, travado. tranquilo. Para mim também deu uma travada. Pronto, agora tá voltando aqui para mim. Professor, não tem como o senhor mandar o Como link esse no daí grupo? é a mesma coisa que o primeiro, esse início, vou mostrar só a segunda parte desse segundo. Pronto, voltou agora, né? Voltou? Não tá apresentando mais nada, professor. Estamos aí? O senhor parou de Voltou, né, compartilhar a tela, professor. Voltou, né? Não, professor. Não, eu tirei. Parou, Agora que eu parou de vou... compartilhar a tela. Foi, tá. Ele saiu da sala? Acho que a internet dele deve ter Então, caído. isso daí tá muito boa. Tá que nem a Negócio minha, do Glitz aí da tribo. O Glitz mora numa tribo, a internet dele é melhor do que a do A professor. internet aqui a internet de Capanema é podre, mano. A do Glitz ainda é a manivela a internet. Ainda é a lenha ainda, que nem a do Lincoln. Aqui em casa é fibra, papai. Vou falar pra ele cancelar logo a internet. Cancela logo a aula. Escreve isso, tava falando dele. Tá horrível lá pela... O vídeo tava bacana. Vinícius estava falando da sua internet, professor. Essa minha internet tá horrível, cara. Tá terrível aqui. Então, só pra gente finalizar aquela parte ali, aqui tá mais tranquilo. Porque eu uso uma outra internet. Para cada aparelho eu uso uma internet diferente aí. Aquela não presta. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, a gente estava falando do mundo macro, né? Aquele mundo que está para além das nossas... Tá aqui.
Mundo micro. Mas eu não sei se vai aparecer o áudio para vocês. Deixa eu ver se. O grande problema do celular é esse, né? Às vezes eu não consigo colocar o áudio. Estão enxergando minha tela, né? Sim. Vê se aparece o áudio aí. Não? Não. Fazer com que ele se fascine, né, de alguma forma, com a natureza que compõe eles com ao redor dele. Então, a gente iniciou com muito mato, aquela grandiosidade, né? Da mesma forma que a gente começou a pupila na íris, na retina, olhos brancos, olhos vermelhos, cromossomo, né, o DNA. Olha a medida aí aí você tem agora as órbitas dos elétrons, nessa medida bem pequena, você tem lá no centro um núcleo da atômico, que é formado por núcleos, prótons. Aí você tem coisas menores que à medida que você vai conhecendo um pouco disso, mais e mais ele vai desvendando, né? Então é por isso que hoje, por exemplo, nós temos os aceleradores de partícula aí para tentar de alguma forma, assim como um carro, né? A gente coloca um carro em alta velocidade contra um outro e você vê que peças são jogadas depois que tem uma colisão, um choque entre esses carros e você vê pedaços de carro sendo lançados da mesma forma. Quando nós fazemos choques de partículas, né, uma contra a outra e aceleramos elas de forma que, quando há um encontro, pode ser que a gente descubra peças menores que compõem essas partículas e a gente vai descobrindo novas e novas coisas a respeito desse mundo micro. Então você tem o mundo macro, dessas coisas gigantescas, e ao mesmo tempo você tem o mundo micro dessas coisas que também são um universo, né, de situações. Então, pessoal, desculpa. Então, é muito interessante porque tem um físico que fala um pouco sobre isso, que é o Blaise Pascal, aquele que, em homenagem a ele, que a gente dá unidade de pressão, por exemplo.
A pressão é de 10 Pascal, de 20 Pascal, de 0,5 Pascal, em homenagem a esse físico, Blaise Pascal. É interessante que esse físico, Blaise Pascal, ele vai falar isso, que nós somos como, ao mesmo tempo, um infinito e ao mesmo tempo um nada. Um nada porque quando a gente observa essa grandeza desse universo gigantesco, que a gente sempre está descobrindo mais a respeito dele, a gente é como se não fosse nada. A gente mora num planeta que vocês viram comparado com outros objetos, não é nada em escala. Mas ao mesmo tempo, e o melhor disso tudo, o mais louco disso tudo, é que a gente consegue ter consciência dessa nossa condição, de sermos tão pequenos comparado com o universo tão vasto. Com todo respeito, né? Mas a galinha, ela não tem a noção da grandiosidade do universo que ela está rodeada, né? E nós temos essa possibilidade de conhecer a vastidão de um mundo desconhecido que a gente está procurando conhecer através da física. Mas ao mesmo tempo, né, que a gente não é nada, a gente também é um infinito. Um infinito porque nós somos como se fosse um universo à parte, em que dentro de nós tivessem tantas coisas complexas acontecendo ao mesmo tempo que às vezes nós não nos damos conta, né? Nós não nos damos conta que os átomos, tudo aquilo que compõe o nosso corpo, é de uma complexidade gigantesca. Eu vou ler para vocês aqui um, um texto que expressa um pouquinho dessa, dessa magnitude, dessa grandiosidade, na verdade, essas coisas ínfimas que às vezes passam despercebido da gente. Tá? Deixa eu só ler aqui para vocês. Quer dizer que eu estou abrindo aqui. Pronto, achei. Então, o texto desse físico é o Homem Perante a Natureza. É um texto de um livro dele, mas que ele tenta descrever um pouco dessa natureza. E é isso que a física ela se propõe a estudar, né? Ela se propõe a estudar a natureza e a descrever ela da melhor forma possível. Deixa eu colocar aqui no notebook. Notebook não. Pronto, achei. Bem-vindo, Luane. Então, deixa eu ler para vocês. Diz assim: as lições do mundo subatômico. Que complexidade há em tudo que nos forma, desde aquilo que eu uso ou os efeitos subatômicos que vêm me acorda. Hoje acordei pensativo e inclinado a ser mais grato, refletindo no que dificilmente compreendo ou sequer tenho observado. Há em mim, por completo e em tudo, uma capacidade de eletrização, pois tudo é formado por coisas menores, para uma escala que está além do meu campo de visão. Se eu pudesse adentrar em uma viagem no que compõe a minha e a sua vida toda, ficaria espantado que em meio às minhas lágrimas e sorrisos há infinitos milagres que nos moldam. Somos também um conjunto de partículas menores que agem e reagem, constituindo nossas reações. Somos parte de um mundo que, conforme as leis subatômicas, está acima de nossas compreensões. Se o professor pudesse apenas dar um zoom nos olhos do aluno em um dia qualquer de aula, estaria estupefato pela grandeza encontrada nas minúsculas partículas que, unidas, captam cor energizada. Mas que loucura uma informação percorrer milhões de átomos do seu cérebro indo e voltando. Se você compreendesse a complexidade que há em somente um piscar de olhos, estaria mais e mais a vida amando. Ao invés de se perder em objetivos vazios e mazelas da sua ferida, saber que se o núcleo fosse a bola do jogo do Flamengo, a casa do elétron, o Maracanã todo seria. Se seu egoísmo não fosse tão imenso a ponto de veres as coisas em preto e branco, notarias que para enxergar as cores há um malabarismo da relação do fóton no mundo quântico. Aprenderias a valorizar as coisas mais simples da vida, ao invés de passar o dia todo choramingando para o amigo ou para a amiga. Imagina o quanto nosso dia seria diferente.
se considerássemos o universo maluco dos quarks e gluons em nossa mente. Ah, se os neutrinos pudessem parar suas velocidades espantosas para te contar o que já observaram, seres humanos ingratos e tristes pelo dom da vida que, ao invés de se maravilharem, a quantizaram, tornando cada vez menor o seu sentido de viver, pelo toque incompreensível do artista ao seu redor e em si não reconhecer. Oh, como seria diferente se nos inspirássemos na força nuclear fraca, que mesmo sendo a menor, também produz uma regulação que deve ser considerada, de forma a que não importam as circunstâncias que você enfrenta, mesmo na fraqueza ou pequenez, você pode desenvolver atitudes que a outros alimentam. Há tantas coisas que poderíamos aprender com as partículas subatômicas que existem. Todos os dias, segundos e milionésimos de segundos, eles nos rondam, formam e insistem, que há muito mais motivos para sermos gratos do que sequer tenhamos imaginado. Até quando não valorizaremos as lições tiradas dos livros escritos dos átomos, moléculas, células presentes nesse mundo que vivemos? Então, pessoal, às vezes a gente vive uma vida, né, tem um dia a dia, uma rotina, vai para a escola, faz tudo, mas parece que às vezes a gente perde o senso daquilo que nos rodeia, da natureza, de tudo aquilo que compõe o mundo natural. E é isso que a física se propõe a estudar. Tanto as coisas que são extremamente grandes, né, quanto as coisas que são extremamente pequenas, que às vezes nós não enxergamos, mas que sem elas nós não estaríamos vivendo como nós vivemos, né? Então, a gente vai começar falando sobre tudo o que compõe esse universo que nos rodeia, tá bom? Deixa eu abrir aqui para a gente a tela. Vou tentar abrir pelo notebook, tá bom? Se falhar, eu vou falar pelo celular, mas vou mostrar pelo notebook, porque está no notebook. Então, pessoal, hoje a gente vai iniciar, né, falando a respeito de tudo, desde a tela do seu celular que você está vendo agora, até a pele que forma o teu corpo, os teus olhos, o teu cabelo, tudo que está ao teu redor e em ti é formado por átomos, né? E é isso que a gente vai começar hoje falando. A gente vai começar falando a respeito de átomos, tá bom? Deixa eu... Pronto. Então, do que é formado tudo que existe? É de átomos. Então, vamos tentar visualizar aqui. Estão enxergando aí, né? Estão enxergando? Está fixado aí a tela? De preferência... Isso, de preferência falem, porque quando eu abro aqui a tela eu não consigo mais ver o chat. Então, olha só, pessoal, a estrutura atômica, né? Então, os gregos, eles diziam, por exemplo, Aristóteles e os gregos antigos, eles diziam que tudo é formado por 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Tudo pode ser explicado a partir desses 4 elementos. Tanto é que, por exemplo, uma pedra, quando ela cai no chão. Por quê? Porque ela tem uma natureza que faz parte do elemento da terra. Peixe, quando ele sai da água, ele morre. Por quê? Porque ele tem elementos intrínsecos nele a respeito da água, e por aí vai. Então, eles explicavam a partir desses 4 elementos. Só que Leucipo e Demócrito, tá aqui, eles vão dizer, ainda no século V a.C., que se nós pudéssemos cortar, né, sei lá, um livro como esse aqui, né? Cortar ele em pedacinhos pequenos, a tal ponto que a gente conseguisse chegar no menor coisa possível, no menor pedaço possível, e a gente conseguisse ainda cortar ainda mais do que o possível. Ia chegar um momento que não teria como você cortar aquele objeto,
é que aquele objeto ele chegou na parte mais elementar, que tudo, não apenas esse objeto, mas o ar que eles estão respirando, a pele que forma ele, a barba que formam eles, tudo é formado por esse negócio elementar, que eles chamaram de átomo. A ideia do átomo aqui, átomo é que é não átomo, divisível. Então seria aquilo que para eles seria algo totalmente indivisível, tá? Então daí que surgiu a ideia do átomo. E aí o Dalton, olha, veja a diferença, século V a.C., só que o Dalton, lá no século XIX, que vai trabalhar com isso aí, ele vai dizer que como se fosse petecas, né, ou pedaços de bolas maciças, mas que continuariam sendo indivisíveis. Mas depois foi sendo estudado, né, em 1897, o Thomson ele descobriu o elétron, as cargas elétricas, né, que a gente conhece como carga negativa. Então está aqui, você teria no átomo cargas que a gente chama de elétrons. É como se alguns chamam na literatura de pudim, né, pudim de passa, mas eu prefiro chamar de panetone. É como se fosse pequenas partículas, né, que compõem esse átomo. Então veja que agora você tem, não é uma coisa maciça, única, não, mas você tem elementos que compõem esse átomo aí, que são os elétrons, descoberto pelo Thomson. Depois, o Ernst Rutherford, em 1911, vai trabalhar em cima disso e vai descrever que, assim como o nosso sistema solar tem um Sol no centro e os planetas girando ao redor dele, o átomo seria mais ou menos assim. Você teria um centro formado por prótons e nêutrons, e ao redor dele você teria os elétrons descobertos pelo Thomson orbitando, como se fossem os planetas girando ao redor do Sol. Tá? E aí, já em 1913, o Niels Bohr vai trazer aquilo que é um fundamento depois para que a gente conhece hoje a respeito de mecânica quântica, né? Que ele vai dizer que você tem um núcleo formado por prótons e nêutrons e você tem órbitas. Essas órbitas, o elétron estaria nessas órbitas. Mas o elétron nunca poderia, por exemplo, nessa parte branca estar aqui. Ou ele estaria nessa camada, ou ele estaria nessa, ou ele estaria nessa. Ele é proibido de estar em qualquer outro lugar. Ele só poderia orbitar nessas camadas específicas pretas aí. E quando ele está, por exemplo, nessa camada aí, recebe um aumento de energia, recebe energia, ele some daqui e aparece aqui. É isso mesmo. Ele não anda por essa parte branca, não. Ele some daqui e aparece na outra ali. Porque ele recebeu energia. Se ele recebeu muita energia, o que acontece? Você tem aqui, recebeu muita energia, ele salta desse para esse. Ele desaparece e aparece automaticamente no outro local. Isso é estranho. E é isso que vai dar toda a base do que a gente conhece sobre mecânica quântica. Ele vai... quem vai explicar um pouco disso quem vai nos ajudar a explicar um pouco disso é o Max Planck. Ele vai dizer que as energias que se recebe, elas são como se fosse uma bala de menta. Tem um tamanho específico de energia. Não, sempre é o mesmo tamanho, o mesmo formato. Então, se você recebe um valor de energia, esse valor de energia não pode te colocar aqui para a parte branca. Não. Ele é suficiente para te colocar direto aqui, mas e se você receber 2 balas de menta? Você vai saltar desse direto para esse aqui. Ou seja, você nunca vai estar em qualquer outro local. Você sempre vai sair de uma órbita e ir para outra. Pode ser o K, pode ser a órbita L, pode ser a órbita M, e por aí vai. Olha como isso é interessante, pessoal. É porque falhou aqui o meu... Falhou. Mas eu queria... Ah, pronto, achei. Olha como isso é interessante. Lá na química, não sei se vocês já estudaram isso, mas você tem as camadas, lembra? Camada K, L, M, N, O e
por aí vai. E lá na química você tem a possibilidade de fazer a distribuição eletrônica. E a partir da distribuição eletrônica que você vai saber se dentro daquele átomo o átomo está na camada K, na L, na M, e por aí vai. Então você faz distribuição. Lembra daquele negócio? 1s2, 2s2. Lembra disso, mais ou menos daquele negócio? Aí, não sei o que, tal. Aí faz toda a distribuição eletrônica. Quando termina a distribuição eletrônica, você identifica em qual dessas camadas ela está. Você está descrevendo se ele está aqui, ou se ele está aqui, ou se ele está aqui. Lembrando que nunca pode ir nessa região branca aqui, nunca. Tá? É proibida, porque a energia que é recebida, ela é como se ela tivesse um valor específico, um valor que não pode ser alterado. Que sempre vai ser um valor que ou é 2 vezes esse valor, ou 3 vezes, mas sempre é um valor. Então, por exemplo, ele está aqui, recebe um valor, salta para cá. A gente chama isso de salto quântico. Ou recebe 2 valores, 2 mentas, por exemplo, some e aparece aqui. Então, isso quem explicou foi o Niels Bohr. Tá? Deixa eu apagar aqui. Alguma dúvida até aí? Então, eles estão tentando explicar como o que forma tudo que existe, né? Então, desde o Leucipo e Demócrito, caminhando por esses camaradas aí. Tá? Então, aí você tem um pequeno resumo, desculpa, histórico, né? A primeira descrição dos 4 elementos, né, pelos gregos antigos, depois o Leucipo e o Demócrito vão dizer que existe uma coisa que é a menor de todas, que é indivisível, e o Dalton vai descrever isso. Olha, Dalton, né, tem a ver com daltonismo. Por que será, né? Interessante. Aqui o Thomson ele já vai descrever, vai descobrir o elétron e vai colocar o elétron como se fosse em um panetone, né, em que os elétrons estariam tanto fora quanto dentro. Aí você tem o Ernst Rutherford, que vai descrever como se fosse um sistema planetário, o Niels Bohr, como se fossem essas camadas eletrônicas, mas só que o elétron, ele salta, né? Ou seja, ele sai de uma camada e vai para outra se ele ganha energia, por exemplo. Ele ganha energia, ele salta daqui para cá. Se ele salta daqui para cá, se ele ganha energia. Se ele perde energia, ele desce de camada daqui para cá. Daqui, isso, daí para cá, tá? Então, é isso que eles descrevem. Então, aí você tem um pequeno resumo histórico aí de toda, pelo menos das principais descrições a respeito de que é esse elemento que forma a mesa que a gente coloca as coisas, a cadeira que a gente senta, o olho que nós vemos, tudo é formado por átomos, né? Uhum. Então, aí que o Summerfield seria a mesma ideia do Bohr, só que trabalhando as camadas eletrônicas elípticas aqui, tá? Aí, pessoal... descartar. Pronto. Aí, deixa eu só voltar aqui. Pronto. Agora, a partir de agora, tendo uma noção de o que é isso que forma tudo, agora a gente pode compreender, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu vou mostrar pelo celular, tá? Que senão vai falhar aí. Deixa eu cancelar a minha. Deixa eu preparar aqui pelo celular. Peraí que eu tô colocando aqui, tá, pessoal? Só um instante. Então, a gente começou falando do mundo macro, da grandiosidade que é esse mundo macro, vastidão, coisa que, inclusive, a gente não conhece ainda. Também do mundo micro, o mundo que forma tudo, o que nos forma, né?
o Blaise Pascal dizia que a gente é tanto nada quanto infinito, nada no sentido de que existe coisas grandiosas que a gente ainda não consegue descrever, e infinito no sentido que existe universo, como se tivesse universos ainda a serem descobertos, mundos a serem descobertos da natureza dentro de cada um de nós, né? Como nós lemos ali no poema, né? Só o fato de nós piscarmos tem uma complexidade gigantesca aí. A cor que a gente enxerga é pura física acontecendo ali para que aquilo aconteça, para que a gente veja a cor como a gente vê, né? Pronto, eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, agora a gente pode entrar no objetivo da nossa aula, que é esse aqui. A gente vai trabalhar aqui, mas antes de falar, antes de entrar nessa parte objetiva da aula, né? Ainda nem tá. Deixa eu mostrar para vocês esse simulador aqui, que mostra como a gente pode tentar visualizar na prática esses elementos que compõem o átomo, né? Deixa eu pegar, cadê? Aqui pelo celular é mais difícil, pessoal. O notebook é rapidinho. Espera aí. Um instante. Pronto, tá aqui. Então aqui a gente consegue visualizar mais ou menos como o átomo ele se estrutura, né? Aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso pegar. Deixa eu pegar aqui. Pronto, átomo. Deixa eu voltar. Pronto. Então tá aqui. Peraí que tá. Peraí, pessoal, que eu acho que eu nem abriu ainda aqui pelo celular. Não, nem abriu. Como é que faz isso no celular? Peraí. Não é isso. Só se não for isso, eu apertei errado. Peraí, pessoal. Tirar aqui. Movimentos. Pronto. Deu erro. Faz parte. O celular não estou acostumado. Tá, mas bora ver aqui. Então nós temos a estrutura do átomo. Peraí. Estrutura, cadê? Eu acho que eu tinha aberto errado. Eu abri a explicação, não a apresentação. Aqui é a estrutura do átomo, não é isso que eu quero. Eu não estou conseguindo mesmo. Infelizmente. Deixa eu ter que abrir por aqui mesmo. Pronto. Compartilhar minha tela. Pronto, agora vai dar para enxergar. Estou mostrando aqui pelo computador. Então, só para a gente finalizar esse início aqui e já ir para a parte mais específica da aula de hoje, tá bom? Então, deixa eu
Deixa eu ver aqui, meu compartilhando. Pronto. Eu acho que tá aí. Eu não estou conseguindo, pessoal, pelo notebook, tá muito lento. Tá sem internet lá. Então, vou fazer por aqui mesmo. Meu jeito. Deixa eu só abrir aqui, então, o PowerPoint. Essa experiência aqui de hoje com a internet. Eu vou mudar de local na próxima vez. Enfim, gente, não estou conseguindo. Tá, deixa pra lá. Deixa eu abrir um. Cri, cri. Galera. Complicado a internet. Mas tá, voltando então. Vou tentar falar, já que não estou conseguindo mostrar. Então, aqui, por exemplo, se tudo é formado por átomos, eu quero que vocês imaginem o seguinte: quando o átomo ele se junta com outro átomo, ele vai formar o quê? Por exemplo, a forma com que os átomos eles se relacionam entre si forma tudo que a gente conhece, desde uma mesa, uma cadeira, tudo é formado a partir das interações entre esses diferentes átomos. Então, quando você relaciona um átomo com outro átomo, você tem o quê? Uma molécula? Uma molécula. Então, por exemplo, coloco aí no chat, né, H2O. Esse H2O é como se você tivesse dois átomos de hidrogênio, H2, e um átomo de oxigênio. Então, você tem uma molécula de água. Então, quando você tem, por exemplo, um copo de água, você tem várias moléculas de água, ou seja, cada molécula ali contida tem três átomos, dois de hidrogênio e um de oxigênio. Quando você tem um conjunto de átomos, você tem uma molécula. Quando você tem, por exemplo, na nossa pele um conjunto de moléculas, você tem o que a gente chama de célula. A célula é como se você tivesse vários componentes de moléculas juntos. Um outro aqui, o NaCl, é o cloreto de sódio. É o átomo de sódio e o átomo de cloro, né? Então, aí você tem uma junção entre esses átomos. Aí, quando, por exemplo, a gente pode entender, né, que como o átomo ele tem um núcleo formado por prótons e nêutrons, que era isso que eu ia mostrar para vocês agora, a questão do estável, porque um átomo ele só é considerado neutro, né, quando a quantidade de prótons é a mesma que a quantidade de elétrons. Então, por exemplo, quando o átomo tem um próton e um elétron, isso quer dizer que ele tá, ele tá
padrão, né? Ele não tá, ele tá com a quantidade exata, ele não tá com falta. Então, por exemplo, quando a gente trabalha na ideia desses átomos, a gente fala que os prótons, eles têm carga positiva. Já os elétrons, eles têm carga negativa. Então, naquela imagem que eu mostrei para vocês sobre o átomo segundo o Thomson, né, a gente vê aquelas cargas ali positivas e negativas aparecendo. Então, aqui você tem essa descrição. Isso é importante, mas o que eu ia mostrar para vocês ainda agora no simulador é que quando você coloca, por exemplo, 2 prótons lá no centro, o teu átomo fica instável. Por quê? Porque você tem você tem 2 cargas positivas juntas. E tem uma propriedade, que é a propriedade das cargas, que cargas de sinais opostos se atraem. Por outro lado, as cargas de mesmo sinal se repelem. Então, quando você tem, por exemplo, uma carga positiva, próton, se aproximando de uma carga positiva, você tem eles ficam se repelindo. Da mesma coisa, se você tem uma carga negativa com uma carga negativa, eles se repelem. Isso é uma propriedade que a gente chama. Mas da mesma forma, se você tem cargas de sinais opostos, eles se atraem. Isso é uma propriedade da eletricidade. E é isso que nós vamos estudar. Diga lá, Gleice. Epa, errei. Diga lá, Gleice. Não, eu ia falar que nesse caso aí é que entra a força forte e força fraca, né, no núcleo, já que tem uma repulsão deles. Sim. Sim. Agora, nesse caso aqui, essas noções de cargas, elas fazem parte desse conjunto de estudos chamado eletricidade. Quando eu falo eletricidade, qual é a primeira coisa que vem, as primeiras objetos que vêm na cabeça de vocês? A eletricidade tem a ver com o quê? A eletricidade tem a ver com tudo, né? Celular, carros, televisões. É isso, cara? Gleidson, mas ao mesmo tempo não é. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso, né? A gente pensa logo em tecnologia. Estou colocando no chat porque tá dando tudo bug aqui, eu só estou com o celular malmente aqui. Então, a gente trabalha geralmente a nossa cabeça com tecnologia. Falou de eletricidade, tem a ver com tecnologia, com lâmpada, com celular, com. De fato, isso tem a ver com eletricidade. Mas a tua resposta inicial tem mais a ver ainda. A eletricidade, na verdade, ela tem a ver com tudo, porque eletricidade, o nome eletricidade, vem da palavra elétron, né? Elétron, eletricidade. Então, vem da ideia de elétron. Então, quando a gente fala de eletricidade, isso remete aos elétrons. E o que tem elétrons? Tudo, pessoal. Se tudo é composto por átomos, então, na realidade, o estudo da eletricidade está intrínseco a toda a natureza, desde o mundo macro, que a gente viu, até o mundo micro. Tudo que tem átomo, de alguma forma, a gente pode trabalhar a eletricidade dentro daquele determinado ambiente ou sistema ou região. Então, a eletricidade ela não está restrita apenas à tecnologia. É claro que o desenvolvimento dela possibilitou novas tecnologias, mas não. A eletricidade tem a ver com tudo. Tudo tem eletricidade. Até quando você pega uma caneta, se você fizer isso, né? Você pegar uma caneta e começar a riscar ela, você aproximar de um determinado papel, você vai observar que aí você tem eletricidade, um fenômeno elétrico acontecendo. Né? Eu vou fazer rapidinho isso aqui. Né?
Só para mostrar para vocês como é que vocês podem utilizar também a ideia de experimento dentro das próprias perspectivas de aula de vocês. Então, nós temos aqui, por exemplo, peraí, estou só cortando o papel aqui, já vou mostrar a tela para vocês. Não sei nem se eu estou aparecendo aí. Estou aparecendo no vídeo, pessoal. Se eu estiver aparecendo, me apague aí. Parece que cair na rede. O professor levanta de shortinho, em plena aula. Não, não apareceu nada aí, não, né? Não. Então tá aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui e mostrar para vocês. Lembrando que, para quem chegou algo depois, aí o professor está viajando, está dando uma aula ali, nada a ver. A gente está simulando como se estivesse dando uma aula para o ensino médio, tá bom? Deixa eu só abrir aqui para vocês. Pronto. Então, nós temos aqui, por exemplo, vários papéis. Quando eu a caneta é formada por átomos, essa parte do notebook também. Quando eu gero uma aproximação, ó, eu acho que está muito grande esse pedaço de papel, mas bora ver se vai agora. Está muito grande, deixa eu refazer aqui. Espera aí. Então, quando tem um conjunto de átomos que forma a caneta, tem a mesma forma tem um conjunto de átomos dentro desse, que formam esse notebook, e por aí vai. E quando eu gero essa fricção aqui, essa a gente chama de fricção, tá? Gerar ficar passando a caneta um no outro, a gente chama isso de fricção. Quando a gente faz isso, eu estou fazendo com que elétrons de um objeto aqui passem para o outro. Então tá aqui, ó. Pega foi, pessoal. Foi aqui, né? Peraí. Foi, mas depois não foi. É para funcionar. Era para funcionar, não. Peraí. Pronto, agora vai. Esse é um pedaço pequeno, mas enfim. Ainda não foi. Deixa eu fazer no chão. Pronto, agora sim. Então você observa aqui que a caneta atraiu o papel. Tá? A caneta atraiu o papel. Pronto, melhor ainda. Deixa eu fazer de novo. Eu percebi que o chão ele consegue fazer melhor. Peraí. Última vez. Vocês viram ainda pequena. Eu quero pegar um maior aqui. Égua. Isso, Rodrigo, seria o processo de eletrização. Então, estou mostrando que, na prática, um fenômeno dentro do estudo da eletricidade está acontecendo sem a necessidade de tecnologia aqui, por exemplo. É claro que no caso de vocês vai dar certo, no meu não está dando, mas vai dar certo no de vocês. Então, você tem aqui o papel sendo atraído pela caneta. Isso é um processo de eletrização, isso faz parte de um fenômeno dentro da eletricidade.
para vocês observarem que a eletricidade não necessariamente precisa, de fato, de uma tecnologia para acontecer. Ela simplesmente acontece, porque tudo é formado por átomos, né? Então, onde tem átomos, tem elétrons e, consequentemente, tem fenômenos elétricos acontecendo. Aí eu pergunto, beleza, e o que que faz com que esse papel aqui seja atraído pela caneta? O que que faz, pessoal? Como é, professor? Não entendi a pergunta. O que que faz com que esse papel aqui seja atraído por essa caneta? Energia? É porque o pedaço de papel ele está com cargas negativas. Quando o senhor esfregou a caneta no chão, ele adquiriu cargas positivas. Então, quando o senhor colocou o papel perto da caneta, a caneta perto do papel, eles se atraíram. Sim, lembra que eu falei que, isso mesmo, eu falei para você, eu falei para vocês, por exemplo, que quando você tem a quantidade de prótons, ou seja, de carga positiva, a mesma que a de negativas, o teu átomo ele tá neutro, tá ok. Tanto é que, não sei se vocês já viram aquele negócio na química, por exemplo, H+, com um mais assim em cima, né, com que não dá dando para me escrever aqui, por causa da internet. Mas, sabe, o H+, tá aqui H, e o mais fica em cima. Quando isso acontece, é porque você tem uma carga positiva a mais. Ou seja, por exemplo, você pode ter, vou criar aqui um elemento químico chamado Rod, de Rodrigo. Vamos dizer que o elemento químico Rod está assim, Rod mais 3. O que é esse mais 3? Quer dizer que está faltando 3 cargas negativas para o átomo ficar neutro. Por quê? Porque você tem 3 positivas a mais. Um outro exemplo, se tiver Rod menos 3, esse Rod menos 3 quer dizer que esse elemento químico está com 3 cargas negativas a mais, é por isso que está menos 3 ali em cima, porque tem 3 cargas negativas a mais. Se tivesse mais 3, quer dizer que tem 3 cargas negativas a menos do que o normal. Para estar normal, para estar neutro, as cargas positivas precisam ser a mesma quantidade que a carga negativa. Quando você tem mais carga positiva, fica mais ali. Se tiver mais, 2 a mais do que o normal, ou melhor, se tiver menos 2 elétrons, né? Porque, na verdade, quem se movimenta não são as cargas positivas, quem se movimenta são os elétrons, porque lembra que os elétrons que ficam orbitando ali, eles que ficam livres, a carga positiva, ele fica lá no núcleo com o nêutron. Então fica preso. Já as cargas negativas, elas ficam livres ali. Então quando você tem, por exemplo, um elemento químico, Rod, por exemplo, escrito -2 em cima, quer dizer que ele está com excesso de elétrons. 2 elétrons a mais do que o normal, do que ele precisa. Mas se ele tiver com mais de 2 em cima, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, para ele voltar a ser neutro, ele precisa receber 2 elétrons. É por isso que quando você pega aqueles elementos de H+, é o hidrogênio, mas com a falta de um elétron, ele precisa de um elétron. E por aí vai. Lembra na química? Vocês lembram, né? Na química isso de A+2 ou +3, tudo isso quer dizer que quando tem mais ali, quer dizer que ele está com +3, por exemplo. Quer dizer que ele perdeu 3 elétrons, então ele acabou ficando com 3 cargas positivas a mais. Para ele voltar a ser neutro, ele tem que voltar a receber 3 cargas negativas, para que as cargas negativas se complementem com as cargas positivas. E aí ele volte a ficar neutro. Da mesma forma, se tiver -3, quer dizer que ele está com excesso de cargas negativas. Para que ele volte a ser neutro,
ele precisa perder essas cargas negativas, porque ele está com excesso. Quando um material está com excesso de cargas negativas, a gente fala que ele está carregado negativamente. Quando ele está com falta de cargas negativas, falta de elétrons, ele perdeu elétrons. Nesse caso da caneta aqui, os elétrons do notebook subiram para a caneta, e aí você ficou com excesso de cargas negativas na caneta. Esse excesso de cargas negativas na caneta atraiu as cargas positivas que estavam no papel. É por isso que o papel foi atraído. Porque cargas de sinais opostos se atraem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ah, peraí. Não, eu não tô conseguindo. Alguma dúvida aí, pessoal? É que eu queria tanto mostrar ele, mas não estou conseguindo aqui mostrar o simulador, não mostrar as coisas. Infelizmente. Eu acho que esse meu celular que não tem os utensílios necessários para poder abrir o simulador. Mas acho que agora foi. Deixa eu desligar aqui, vou compartilhar. E aí fica mais fácil para a gente visualizar. Então, aqui eu já mostrei para vocês, né? Então você tem esse balão está neutro, porque ele tem 4 cargas positivas, é claro que aqui é só simplório, né, pessoal? Só para mostrar. E 4 cargas negativas, ele está neutro. A blusa de lã também, a quantidade de cargas positivas é a mesma que a quantidade de cargas negativas, está neutro. Mas a partir do momento que eu gero uma fricção aqui, as cargas negativas que estavam na lã passam para o balão. Agora, se eu soltar o balão, ele vai ser atraído pela lã. Por quê? Porque as cargas negativas dele, que agora estão em excesso, que ele recebeu da lã, né? Ele ficou com carga negativa em excesso, ou seja, carregado negativamente, é atraído pelas cargas positivas aqui, ó. E a blusa de lã está carregada positivamente, ou seja, está com mais cargas positivas do que o normal. Tudo bem? Agora, se eu aproximo da parede, ó, você observa que as cargas negativas do balão repelem as cargas negativas da parede. Porque cargas de mesmo sinal se repelem. Quando eu solto na parede, gruda. Porque as cargas, apesar de as cargas negativas da parede se afastarem, mas o balão está com excesso de cargas negativas. Então, o excesso de cargas negativas do balão faz com que ele seja atraído pelas cargas positivas da parede. Tudo bem, pessoal? Você percebe quando eu solto aqui, ele vai para. Só que, se eu pegar todas as cargas negativas aqui, é muito mais rápido que ele é atraído. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de carga, maior é a atração entre eles. No caso, esses dois que têm sinais opostos. Se tivessem mesmo sinal, o balão ia ser repelido. Tudo bem? Olha aqui, ó, quando eu aproximo, né? Olha como as cargas negativas da parede se afastam. Tudo bem? Tudo ok, pessoal? Estão enxergando aí? Deixa eu ver agora se eu consigo mostrar aquele que eu queria Sim, professor. Tudo ok. e que não consegui. Que é a estrutura do átomo, que é muito bacana também de visualizar. Pronto, aqui fica mais fácil. Quando ele faz isso aqui, quando ele mete ficha lá, ele nunca mais esquece. Então aqui eu vou construir o átomo, né?
Preste atenção, vou colocar um próton. Pronto. Vê que ficou íon mais, ó. Se eu colocasse o símbolo para aparecer, ó, é o H. Tá aí o símbolo. Só que tem um mais um em cima dele. Porque ele está precisando de um elétron. Agora, quando eu coloco o elétron aqui, ele fica neutro. Ele não fica com nenhum número em cima dele. Mas se eu colocar um elétron a mais, agora fica menos um lá em cima. É por isso que às vezes você vê um elemento químico na química lá, né? Menos um em cima, ou menos dois. Ou menos dois é quando você tem dois elétrons a mais do que o normal. Porque o que é o normal para o hidrogênio? Como ele tem um próton, normal, para que ele fique neutro, é que tenha apenas um elétron. Se tiver dois a mais, fica menos dois lá em cima. Por que menos, professor, se ficou dois a mais? Porque a carga do elétron é negativa. Tá? E agora eu coloco um próton aqui. Quando eu coloco um próton, bora ver a estabilidade dele. Bota aqui. Ele ficou instável. Ele ficou instável porque, lembra, o próton ele tem carga positiva. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então esse núcleo vai se repelir. Você precisa colocar um nêutron para que possa estabilizar esse núcleo. Mas nota que ainda a quantidade de elétrons está um a mais, então deixa eu tirar um elétron. Não estou conseguindo tirar. Não tem problema. Se eu não consigo tirar, eu vou colocar um próton. Ficou instável, porque está faltando um nêutron. Ainda está instável. Vou colocar mais um. Pronto, estabilizou. Aí você tem o elemento lítio, que é formado por 3 prótons, né? Então o átomo está neutro, porque a quantidade de prótons é a mesma que a quantidade de elétrons. Estão entendendo aí, pessoal, como é mais ou menos? Então, quando você tem uma fricção entre os objetos, você carrega um outro material. Porque os elétrons de um determinado átomo que compõe o material vão passar para o outro. E aí, consequentemente, por exemplo, deixa eu colocar aqui, vamos dizer que você tem aqui esse elemento químico, esse composto aqui. Pronto. Você tem 6 prótons. Então, o que está acontecendo aqui? Esse átomo, em algum momento, perdeu 3 elétrons. Por quê? Porque ele está, olha aqui no símbolo, mais 3. Ele está com 3 cargas positivas a mais. Quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Mas tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, pronto. Tá aqui os elétrons. Agora ele tá neutro. Mas pode acontecer de, numa fricção, esses elétrons saírem desse átomo e irem para outro. E aí ele vai ficar com mais cargas positivas. Entendeu? Ou ele pode receber mais elétrons, ó. Imagina que ele está recebendo elétrons, está friccionando lá com um determinado objeto e está recebendo vários elétrons. Agora ele ficou carregado negativamente, ele está com 4 elétrons a mais. Deu para compreender aí, pessoal? Sim ou não? Então, para finalizar, a pergunta que eu faço é, beleza, entendi que o mundo é formado, tem o mundo macro, o mundo micro, tudo é formado por átomos. Os cientistas tentaram descrever como era o átomo, isso se transformou na história, e que para que haja eletricidade, não precisa de tecnologia, a eletricidade está presente em tudo, porque átomo está presente em tudo. Então, tendo elétron, que é um componente do átomo, você tem a possibilidade de ter eletricidade. E que quando você fricciona um determinado objeto no outro, você pode gerar uma perda da neutralidade desses átomos. De que forma? Elétrons de um determinado grupo vão para o outro. Isso a gente chama de processo
de eletrização. Ou seja, o que é o processo de eletrização? É quando você, por exemplo, na medida em que fricciona, desculpa, um determinado objeto em outro, como no exemplo da caneta e do notebook, na medida em que você faz isso, essa fricção, você está fazendo passagens de elétron de um objeto para o outro. Ou, como eu mostrei ainda agora para vocês, no balão e na lã. Quando você fricciona o balão na lã, os elétrons da lã passam para o balão e o balão fica carregado negativamente. Quando isso acontece, a gente chama isso de processo de eletrização. Existem outras formas de eletrizar um objeto? Tem. Dá para você nem precisa friccionar um objeto contra o outro. Às vezes você pode induzir, mesmo sem tocar, você pode induzir a eletrização a acontecer. E olha aqui, ó, o papel ainda está aqui, ó. O papel ainda está aqui na caneta. Então, existem basicamente 3 formas de você eletrizar. A eletrização por fricção, ou atrito, que a gente chama, você faz esse risco assim. Ou você pode fazer por meio de uma indução, você nem toca, mas você consegue fazer com que aquilo aconteça. Ou tem por contato, através de um contato você consegue possibilitar que aquele processo de eletrização, ou seja, a passagem de elétrons de um material para o outro, a mudança, né, ela venha a acontecer. E, por fim, na aula que vem, claro que não vai ser na casa da nossa aula, estou simulando aqui, né? A gente vai tentar descrever qual seria, por exemplo, a gente vai tentar prever como é que você conseguiria prever, por exemplo, a atração entre 2 materiais. Você consegue, por exemplo, dizer, por exemplo, você tem uma carga positiva e carga negativa. A gente já falou que eles são atraídos, mas dá para nós sabermos o quão atraídos eles são. Dá para a gente saber tanto que a gente consegue até descrever um determinado valor a respeito dessa atração. E quem estudou isso foi um físico chamado Coulomb. E aí a gente vai trabalhar isso aí na próxima aula. Como prever a atração entre as cargas. Claro, se forem do mesmo sinal, essa interação entre as cargas vai ser de repulsão. Se for de sinais opostos, vai ser de atração. Assim a gente consegue determinar esses valores. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco disso. Como a gente tem... Agora, pessoal, como a gente tem 2 minutos, eu queria abrir para vocês. Apesar dos intempéries que a gente teve aqui com a internet, com a falta de algumas ferramentas que tinha aqui para mostrar, em relação a toda essa abordagem que foi trabalhada nessa aula aqui, como se estivesse falando para o ensino médio, né? Que pontos que foram diferentes para vocês, ou pontos que vocês acham, poxa, eu ainda não tinha pensado dessa forma, acho que foi interessante isso aqui, que ferramentas ou recursos, assim, vocês acham que, sei lá, de alguma forma chamou a atenção, e aí depois eu já abro uma outra pergunta, mas primeiro me respondam essa aí. Foi o improviso, professor, mais assim que o senhor teve. Fez improviso com a caneta e é algo que chamou a atenção, fora do comum. Né? Mostrou um fenômeno, explicou ele, como acontecia, como fez. Bem interessante. E vocês, pessoal, mais alguém, o que vocês acharam? No caso, a gente fez desde o... Então, deu uma aula aí, né? Acho que a gente começou mais quase 10 para as 7, né? 15 para as 7. E andamos aí por vários pontos aí diferentes. O que vocês acharam? Que recurso, assim, ou ferramenta foi utilizada? No caso, o Gleidson já falou em relação a uma simples caneta, né? Um tipo de experimento que foi mostrado aqui.
improviso, eu peguei um pedaço de papel aqui, mas isso vocês conseguem também fazer na sala de vocês. Vocês pedem para a pessoa pegar um papel, me dá um papelzinho aí. Outro me empresta uma caneta. E aí você pode fazer isso na sala de vocês. Mas alguma outra coisa que, de alguma forma, chamou a atenção de vocês, de ferramenta ou recurso durante a aula? Eu acho assim que o improviso ele foi ótimo, foi excelente. Mas o dissimulador, aliás, o simulador foi o Tá diferencial. dando retorno, seu Rubens. Tá dando retorno, Rubens. Acho que tu tá com dois ligados, só diminui o volume de um e falando do outro. Pronto. Tu acha que ficou mais claro com o simulador? Foi? Com certeza, né? O simulador ele é o grande diferencial aí. Inclusive, professor, nas aulas que eu estava tentando gravar, eu estava estudando esse simulador. E eu vejo assim uma grande importância que ele tem. Por exemplo, eu estou estudando muito sobre formas de energia, né? E as energias que são sustentáveis, as que não são. E aí eu vi o arranjo que tem entre dois quadros que aparecem, que eu posso mostrar as formas de energias, quando ela é mecânica, quando ela é química, quando ela é luminosa, né? E isso aí eu vejo um grande diferencial. Porque antes a gente não tinha isso, né? No ensino médio, pelo menos, nunca vi isso. Se não fosse os livros, para você estar ali de cara no livro, ver aqueles desenhos, não tinha como. Né? Então, esse simulador foi um diferencial. Beleza. Olha só, eu tô colocando aqui, por exemplo, a primeira etapa que foi o momento de apresentação. Vocês viram que eu só fui falar de eletricidade no final, porque eu fui construindo uma narrativa com eles. Então, o primeiro ponto que eu trabalhei com eles foi isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá aí no chat. Primeiro, eu mostrei um vídeo audiovisual, a ideia da grandeza do mundo macroscópico e, ao mesmo tempo, do mundo microscópico. Depois eu falei da história, falei de um físico, o que ele pensa, de um texto dele a respeito da infinitude, ao mesmo tempo de nós não sermos nada diante dessa natureza que a gente tenta descrever, ou seja, um cientista falando sobre a sua profissão como descritor da natureza, né? Depois eu li um poema para vocês, fiz uma leitura de um poema para tentar, de alguma forma, trazer para o aspecto das afeições, das sensações e da relação dessas sensações com o nosso conteúdo. Eu falei de processo de eletrização ali no poema, ou seja, falei até de malabarismo do mundo quântico, tinha um trecho que era assim, ele não precisa entender a respeito de todos os elementos da física que estão ali, mas ele consegue entender as sensações que o poema está trazendo para ele. Quando fala de ficar choramingando para o amigo ou para amiga, de ficar fazendo isso, ou de não ser grato, tudo aquilo que faz parte das sensações humanas, e como isso se relaciona com, no caso de maneira indireta, com a física ali envolvida. A segunda etapa que eu trabalhei aí, diga lá, Gleides. Não, termine, professor, depois eu falo. Não, pode falar, termina essa primeira parte. Não, tipo, eu acho muito interessante eletricidade, né? O processo de eletrização, conservação de energia, tudo isso eu acho muito bacana. Inclusive, eu estou até estudando. Assim, eu acho que nós, alunos da graduação, o único problema que a gente não se aprofunda é porque quando a gente bate numa derivada, uma integral, aí acabou o assunto. Então, essa aí de cima foi a primeira parte. No caso da segunda parte, você tem isso aqui, uma ideia da estrutura atômica, de como é que isso se desenvolveu. Isso é bacana para eles, isso chama atenção, é um pouco de história, desenvolvimento da física. E aí sim, na terceira etapa que eu falei de eletricidade. Só que como é que a gente geralmente começa as aulas? Pessoal, hoje a gente vai falar de eletricidade. A eletricidade, ela é dividida em várias partes. E aí você tem cargas elétricas. Aí você escreve cargas elétricas. Puxa, quando você trabalha desde o início a ideia
do mundo macro, do mundo micro, através de vídeo, para ele ter uma noção da grandeza daquilo que a física estuda, ao mesmo tempo a frase de um cientista, ao mesmo tempo uma leitura, você varia essa relação do estudante com o conteúdo. Talvez você não tenha uma pessoa que goste de matemática ali, mas talvez a pessoa goste de leitura. Vai ter um momento que você vai trabalhar matemática, mas, poxa, se você possibilitar em algum momento trabalhar com a leitura, isso vai favorecer esses alunos que gostam também de leitura, né? E aí você deixa a eletricidade, porque, olha, você vê que rapidinho eu terminei essa parte de eletricidade. Uma coisa que poderia demorar uma aula toda, eu terminei rapidinho, em poucos minutos, porque eu já construí. Quando eu trabalhei a estrutura atômica, eu já construí toda a base para ele. Eu expliquei o que é o núcleo, eu expliquei o que é o elétron girando, então ficou muito mais fácil, caminhou muito mais rápido. Claro que não caminhou tão rápido mais assim por causa dessas falhas aí na internet. Mas, sim, Gleides. Então foram algumas ferramentas que eu coloquei aí na descrição para vocês aí de como a gente trabalhou na sequência. A primeira etapa, vídeo audiovisual. Trabalhei um pouco de uma frase de um cientista, que é uma coisa que a gente não faz tanto, a gente não pega, a gente não lê os nossos cientistas, a gente não lê o Isaac Newton, a gente lê alguém que falou dele, a gente não lê o trabalho dele, a gente não lê o Princípio, a gente não lê o Blaise Pascal, a gente não lê os trabalhos que essas pessoas escreveram. E depois um poema, dificilmente a gente relaciona a física com um poema, mas isso faz com que o aluno quebre aquela ideia de que a física é uma coisa de outro mundo. Poxa, ele está relacionando até com palavras isso. Diga lá, Gleice. Tipo, nós trabalhávamos com algumas frases que alguns físicos falaram. O Isaac Newton parece que falou: se cheguei até aqui é porque eu tive num ombro de gigante. Aí, tipo, aquela do Albert Einstein, né, que ele fala sobre preconceito, que é a triste época em que ele vive, que é mais fácil degradar um átomo do que o preconceito humano. A gente estudava bastante isso. Sim, isso faz parte, isso é interessante a gente colocar nas nossas aulas. Tá? E você viu que a gente trabalhou o conteúdo de eletricidade, introdução a ele, ou seja, a gente introduziu a ideia de eletricidade, na próxima aula já vai falar de lei de Coulomb, né? Mas já deixou uma deixa para que o aluno, ele, poxa, fique instigado na próxima aula. Porque a gente começou de uma maneira diferenciada, a gente não foi enfiando goela abaixo para que na outra aula lá ele venha faltar porque ele acha que física não tem nada a ver, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no grupo de vocês, como o nosso horário praticamente acabou, um tema para que vocês possam preparar a aula de vocês e na próxima aula apresentá-la, tá bom? Vai ser um tempo menor para que dê para que todos apresentem. Eu vou escolher também um tema bem curto, mas que ao mesmo tempo vocês que dê para vocês abordar bem ele e usarem a criatividade de vocês para apresentar da melhor forma possível, beleza? Eu mando lá no grupo. Ok? Ok? Ok, pessoal? Ok, professor? É, porque a gente esquece que se eu não olho o chat. Ah, tá. Ok, então, beleza. Tá, ok. Valeu então, pessoal. Até a próxima aula, a gente se encontra aí. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, até mais. Boa noite, professor. E Rubens, boa noite.